Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje nós vamos aprender sobre o Ministério das Comunicações. E o nosso texto base é o de Mateus, capítulo 10, versículo 27. Nós vamos ter como reflexão hoje a maneira como nós temos usado os meios de comunicação. Tanto aqueles que são mais comuns à nossa vida cotidiana, como celular, internet, telefone fixo, como aqueles que são de larga escala, ou chamados meios de comunicação de massa, rádio, TV. E a gente vai ter uma reflexão aqui à luz da Bíblia sobre essas bênçãos. Essa tecnologia é bênção para nós, mas a gente deve usar da melhor forma. E o texto que nós vamos ter como estudo, de Mateus 10, 27, diz o seguinte: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Quando, em março, 26 de março de 1987, nós tivemos uma manchete, um chamado Jornal do Brasil, que dizia o seguinte: dólares e sexo na guerra pouco santa dos pastores americanos. Isso foi em 87. Ao noticiar, o que dizia essa manchete, O que dizia essa matéria? Noticiava o escândalo de adultério e suborno do evangelista da TV americana chamado Jim Bakker. Jimmy Swaggart, além de denunciar a igreja, a Assembleia de Deus, igreja a que ele pertencia e o Bakker pertenciam, o adultério deste, vociferava no vídeo contra Bakker, dizendo que aquilo era um câncer que precisava ser extirpado do corpo de Cristo. Então, Jimmy Swaggart acabou mostrando o pecado, do Jim Bakker. 6 meses depois desse escândalo, Jimmy Swaggart apareceria diante da sua igreja confessando seu próprio pecado sexual, um envolvimento com prostituição e pornografia. Aqui na igreja brasileira, nós tivemos um grande boom, vamos dizer assim, quando a Igreja Universal do Reino de Deus começou a entrar nos meios de comunicação com um afinco que antes a igreja brasileira não tinha feito. Então, ela conseguiu, nos últimos anos, expandiu em mais de 1 milhão de membros, graças ao seu extenso uso de rádio e TV. Conseguiu adquirir emissoras em várias partes do Brasil, inclusive a Rede Record, que é uma rede não somente nacional, mas ela também tem afiliadas em muitas partes do mundo. A investida da Igreja Universal tem provocado polêmicas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Ataque da mídia e uma contrapartida também de ataque da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica conseguiu também adquirir uma emissora chamada Rede Vida. Então, ela começou também a vir maciçamente trazer os seus ensinamentos através do meio de comunicação de massa. Nós vemos hoje, se nós formos comparar, o que essas emissoras, o que esses meios de comunicação têm trazido para a população. Tem gerado polêmica? Tem, porque algumas coisas que eles têm colocado, realmente nem nós, como cristãos, aceitamos. Enfim, para nós, para a igreja de Cristo, corpo de Cristo na terra, os meios de comunicação são válidos ou não? Devemos ou não usar isso? Comparando com o que nós vemos aqui na palavra de Deus, que Jesus disse: o que eu estou dizendo para vocês agora em trevas, o que vocês estão ouvindo aqui, ao pé do ouvido, vai chegar um tempo em que vocês devem pregar sobre os telhados. Ou seja, o mais abertamente possível.
em cima do telhado porque talvez as pessoas ouvissem melhor, se você chamasse mais atenção. A Igreja de Cristo deve fazer bom uso de todos os meios de comunicação que nós temos hoje. Como que acontece a nossa comunicação não está baseada apenas na comunicação eletrônica, como a gente vê. Claro que ela teve um avanço maravilhoso, mas a comunicação surge desde que o homem é homem e se iniciou um relacionamento de Deus com o homem. Então, nós falamos, nós ouvimos, nós transmitimos uma mensagem àquele que leva a mensagem e ao receptor dessa mensagem. Seja uma mensagem ouvida, seja uma mensagem lida, seja uma mensagem escrita. Você é sempre portador de alguma mensagem. Isso é a maneira que a gente pode se comunicar. Mas nas últimas décadas, com esse avanço todo de monte de equipamento eletrônico, não dizendo da internet apenas, mas nessas últimas décadas, parece que ninguém mais tem o direito de ficar isolado, né? Quase toda casa tem um telefone fixo que seja. Vamos dizer assim, uns 15 anos atrás, isso ainda era uma coisa mais rara. E eu lembro que eu era, sei lá, tinha 11, 12 anos, eu tinha um professor de história que falava assim, olha, vai chegar um tempo no Brasil em que vão se ligar telefones nas casas, assim como se liga água e luz. Lá nos Estados Unidos é assim. Aí eu pensava assim, até parece, né? Porque telefone, alguns anos atrás, era algo muito caro, quase até, era um bem muito caro. Eu lembro que meu pai, quando deu entrada no nosso apartamento, ele deu como parte o telefone, né? Então, quem diria? Né? Hoje não vale nada, né? Você não vale nada mesmo, você paga a assinatura e acabou, e te ligam lá. Mas antigamente não. Então era uma coisa muito cara. A gente vê que isso tudo é chamado de uma revolução cibernética. A cibernética, como a gente vê, é um estudo dos mecanismos de comunicação. Ela não estuda apenas esses meios eletrônicos, não. Ela estuda também essa comunicação humana que a gente tem uns com os outros. Como que se iniciou essa comunicação, vamos dizer assim, não humana, né? Onde você precisa ter a presença de uma pessoa, ou escreve uma carta e vai demorar tanto para chegar. Como que aconteceu essa diminuição de distância? Com Samuel Morse, ele que criou o código Morse. Primeiro mecanismo aqui, de mensagens codificadas. Tinha um código, aquela que eles faziam, eles batiam assim. A gente vê nos filmes mais antigos, né? Cada batidinha ali tinha um código. Ele que criou isso. Então, era sistema de envio de mensagens codificadas através da corrente elétrica. Isso foi em 1844. A primeira mensagem de telegrafia foi enviada da capital dos Estados Unidos, de Washington, para um outro estado dos Estados Unidos chamado Baltimore. Só 64 quilômetros de distância. E tinha os seguintes dizeres: que obras Deus fez. Olha que interessante, a primeira mensagem que foi enviada de um estado da América para o outro, né? E só 64 quilômetros de distância. Hoje a gente usa a internet, a gente atravessa o oceano, né? A mensagem aqui, a gente escreve às vezes um texto aqui, chega na África, né? Chega na Angola, chega na Europa, em outro continente. Quantos quilômetros tem daqui para a Bélgica? Mas foi um avanço, foi uma alegria para eles, né? Em questão de segundos, se comunicar com outro estado, né? Da própria nação ali, com essa mensagem bonita, hein? Que obras Deus fez. Isso se deu o início dessa era, vamos dizer assim, eletrônica, da revolução cibernética. Depois disso ainda viria muita coisa. Aí viria o telefone, muito tempo depois. Aí viria o telégrafo com os telegramas, né? Aí depois, muito tempo depois, viria essa internet, né? Que é uma... O bip,
o bip para depois o celular. Quando eu estava grávida da Ana, o meu ginecologista tinha bip. Que coisa engraçada isso, né? A Ana veio perguntar o que era isso. Então, até chegar nesse avanço todo que a gente tem, a gente pensa assim, será que dá para a gente avançar mais que isso ainda nas comunicações? Parece que a gente já alcançou o ápice. Eu acho que esse povo aí, antes era só o e-mail, agora você conversa quase que em tempo real com a pessoa, você vê a pessoa. É uma coisa impressionante, né? A influência dos meios de comunicação. Meios de comunicação de grande massa, TV, rádio, tem muita influência sobre a sociedade, pessoal? Por quê, hein? Por que aquilo que é mostrado na TV, vamos tirar um pouco o rádio aí, a rádio também é importante, mas principalmente a TV. E até a internet, porque agora os cantores que não conseguem espaço nos programas de TV, eles fazem um clipe, põem no YouTube e alcança lá 3 milhões, 4 milhões, 6, 10 milhões de pessoas. Então, por que esses meios de comunicações têm tanta influência sobre as pessoas? Uma das causas é que o pessoal acha que eles se tornam quase como uma super estrela, né? São pessoas diferentes, são pessoas melhores que outras. E esse comunicólogo chamado Gabriel Schoen, ele comparava, né? É que ele está um pouquinho aqui atrasado, mas o poder do rádio, ele comparava com um poder quase igual ou como o de uma bomba atômica. Esse poder de disseminação, de alcance. Tal declaração retrata o sentimento generalizado do fato de que os meios de comunicação de massa dispõem de instrumento poderoso. É muito poderoso, é poderosa essa comunicação, tanto para o bem quanto para o mal. O problema não se prende apenas ao poder da gente difundir os pensamentos que a gente quer, uma propaganda que a gente quer passar numa rádio, numa TV. Isso muitas vezes interfere no comportamento das pessoas. Um exemplo clássico disso, de influência, por exemplo, de propaganda, era na época daquele, tipo Cavaleiro da Marlboro. Lembram daquele? Eu era bem pequena, mas eu ainda lembro bem do rosto do moço. Hã? Surfista do Hollywood? Então, era para associar o quê? Isso é só propaganda, coisa de 30 segundos. Né? Não estou nem dizendo de filmes, de novelas. Né? Mas é só aquilo ali influenciava bastante. Então, jovens, se eles quisessem se sentir poderosos, bonitos, populares, tinha que fumar Marlboro. Né? Ou mais descolado, tal, aventureiro, Hollywood. E as novelas também, elas influenciaram muito o comportamento, principalmente da gente, dos brasileiros, a ponto de as pessoas nem perceberem, mas elas foram perdendo o senso crítico. Elas foram negociando os valores sem nem perceber. Outro exemplo disso foi aquela novela Tieta, que tanta gente assistia, e o que tinha de comportamento inadequado dentro daquela novela, gente. Tinha uma mulher que traía, que era amante de um cara. Ele mantinha ela numa casa, tal, uma prostituta de luxo aquilo. Quando ele queria encontrar, ele ia visitar, tal, fazia assim para ela sentar no colinho dele, todo mundo achava aquilo engraçadinho, né? Tinha um pedófilo na cidade, onde as meninas pobres iam levadas para a casa dele, eu não lembro o nome dele. E ele chamava elas de rolinhas. Até chegar uma lá que era rebelde, deu muito trabalho para ele, porque ela não queria ser rolinha dele. Mas era um pedófilo, né? O que acontece em muitas cidades paupérrimas. Não estou falando só de Nordeste, não estou falando de interior de Pará. Onde os pais fazem o quê? Entregam as filhas. É ou não é? Porque não tem dinheiro, porque não sei o quê. E era o que acontecia lá. A Tieta,
que foi, ganhou muito dinheiro e voltou por cima, todo mundo bajulava porque ela era rica. E ela teve relacionamento incestuoso com o sobrinho dela. Tia e sobrinho, gente. E tantas outras coisas ali, né? E o povo assistia aquilo assiduamente. Todo mundo assistia a tieta e não via nenhum problema, achava aquilo super legal. Cadê o senso crítico? Então isso mexia no comportamento. Não houve um protesto, vamos dizer assim. Não houve uma passeata, não houve nenhuma reação da sociedade. Falei assim, gente, que coisa é essa? Que coisa absurda é essa? Que lixo é isso? Não. A Perpétua, né, guardava é verdade, o membro do esposo dela, morto. Então era coisa assim, mas assim, tudo muito engraçado, né? Eles usavam o recurso do humor. Então, como se o humor pode tudo. A piada pode tudo, aguenta tudo. Né? Então, a gente fala de preconceito, satirizando não tem problema. De estupro, de pedofilia, satirizando não tem problema. Fica leve e o povo engole isso. Então, isso foi tirando. E tantas outras coisas, tantas outras mensagens que vieram e muda o comportamento. Muda a moda. Né? Eu lembro que algumas moças queriam usar aquelas roupas da Jade, queriam usar aquelas coisas que colocavam na mão, que era da Jade, o batom, a bijuteria, a maquiagem, a calça. Começou a ter umas calças mais folgadas, até bonitas, mas por causa da novela. Batom boca louca daquela novela Tititi. Né? Então, eu assistia, né? Era pequena, eu assistia, e você pensando bem hoje, lembrando de algumas cenas, eram umas coisas assim, muito, né? Picantes, coisas assim que criança não deve ver, nem adulto, porque isso suja nossa mente, né? Mas aí os filhos ficam também assistindo aquilo. Eu lembro de uma coisa, que uma vez eu coloquei minha mãe numa situação bem delicada. Acho que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. E tinha uma novela, não sei se... tinha um tal de um tabaco, um cara mulherengo, acho que era Mandala, sei lá. E aí eu lembro que ele tinha 3 mulheres, né? Então ele viajava, encontrava. Aí um dia eu perguntei para minha mãe. Olha só, vou falar isso só para ilustrar, às vezes, o que os nossos filhos ficam vendo, né? Não os nossos filhos, mas falando hipoteticamente. Que como é inadequado esse comportamento. Eu chegava assim e falava, mãe, por que essas mulheres, quando esse homem chega, elas sempre abraçam ele de perna aberta, assim? Elas já chegavam assim, por que elas abraçam ele desse jeito? A mãe olhou assim, estava minha mãe, meu pai, meus tios, tudo assistindo novela. Meu primo também, que teve uma época que teve uma tia que morou com a gente em casa. E aí a mãe, ai menina, para com isso. Aí eu fiquei lá, não estou entendendo por quê. Aí minha tia uma risadinha aqui, meu tio uma risadinha aqui. Né? Aí vai a criança, viu o amigo, vou pular, vai abraçar desse jeito, assim também. Não sabe o que é. Né? Viu na novela, acha aquilo tudo engraçado. Ninguém nunca falou que aquilo é errado. Então, influencia demais as pessoas essas mensagens através da massa. Ninguém fala nada, entra na casa de todo mundo, então deve estar tudo certo. Vamos imitar o comportamento deles, que deve estar tudo certo. E eles são bonitos, eles são bacanas, eles são legais. Aí o pessoal começa a criar até identificação com essas pessoas. Às vezes a mulher está meio insatisfeita, vê meu marido não me dá valor, aí vê um cara bonitão lá, vê aqueles relacionamentos todos tortos. Onde geralmente a esposa é uma bruxa, uma bicha louca, uma mulher má, uma megera, aí ele encontra uma mulher doce, bonita, maravilhosa, sempre fora de casa. Ou é ela que está com um relacionamento ruim no casamento, encontra um homem maravilhoso, atencioso, sempre fora de casa. E aí as pessoas torcem para aquele marido morrer, para aquela mulher morrer, sei lá o que acontecer, para separar, para ficar com o amante, né? Porque ele é mais legal. Lógico, a maneira que é contada a história, a pessoa até acredita. Vai se embebedar. Tem tudo isso para ensinar um comportamento muito, muito maligno. Riscos do meio de comunicação para o evangelho.
Se eu devo pregar sobre os telhados, alcançar o maior número de pessoas, se eu puder, tiver condição de entrar num veículo desse, onde atinge milhões de pessoas, eu devo fazê-lo, só que ele tem riscos, tá? Qual é um deles? Os meios de comunicação de massa, quando você vai se tornar muito famoso, muito conhecido, e isso gera prestígio, gera a tal da popularidade. Então, esse tipo de comportamento, de situação, pode transformar a pessoa em uma superestrela, né? Olha, fulano de tal, é mesmo, fulano de tal, eu gosto dele. Aí corre aquele monte de gente achando que aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é superior às outras, que aquela luzinha que está atrás ali no show, nas canções, é de verdade, não é? Aquilo ali é gelo seco, aquilo ali é luz artificial, e a pessoa acha que ela emana aquela luz naturalmente. Não é assim, tem toda uma produção, tem todo um jeito, tem toda uma preparação, mas as pessoas acabam olhando como pessoas diferentes, estrelas, né? E alguns, muitas vezes, dentro do evangelho, vão usar disso também para manipular as pessoas, né? Se isso acontece, esse tipo de influência, esse tipo de tietagem, vamos dizer assim, com artistas de novela, com apresentadores de TV, se um pastor começar a ser muito popular, você acha que algumas pessoas também não vão olhar para ele como uma estrela? Vão. Como alguém super poderoso? Vai. Então, tem pessoas que vão lidar bem com isso, tem outras pessoas que vão se valer disso para interesse próprio. E certos indivíduos vão fazer da rádio, da TV, meio para atrair pessoas. Tá? Se a sua motivação está errada e você vir esse tipo de reação das pessoas, você vai usar. Para quê? Para atrair aquilo para você. Então, acontece com algumas igrejas, acontece com alguns ministérios. O que eles começam a fazer? Ofertar milagres, soluções instantâneas para os seus problemas e uma insistência para ir naquele lugar. Só aqui, só aqui que Deus age, só aqui que Deus age. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E, atraindo as pessoas. É um círculo vicioso. Então, você vai vir só aqui porque você é abençoado, você vai vir aqui só comprar os produtos daqui, você vai comprar a água abençoadinha daqui. Ontem ela estava falando, tinha uma pessoa vendendo água na marcha, você pode beber que essa água aqui é ungida. Vamos para a marcha aí, o irmão falando para mim que queria uma faixa, foi no site, estava quanto a faixa? Eu oro por Jesus, estava R$15. Então, sabe essas coisas assim que... Aí eu uso a internet, aí eu uso rádio, aí eu uso aquilo para um efeito. Que não é aquilo que Jesus falou, o que você ouve, está ouvindo em trevas, o que você está ouvindo ao pé do ouvido, pregue sobre os telhados. Pregar Jesus, pregar, falar quem Deus é, a obra de Cristo, o que Cristo fez em mim, a transformação que Ele pode fazer nas pessoas, e não isso, gente. Às vezes gasta um tempo enorme sobre coisas que é de homem, sobre coisas que vão prender a gente a algo que não é o evangelho, e o pessoal distrai demais. Uma vez eu vi a Joyce Meyer falando o seguinte, falou, não importa se você coloca adesivo no seu carro, né? No caso, para a gente seria o mais popular, propriedade exclusiva de Jesus, né? Não importa se você coloca isso no carro, não importa se você coloca 20 pulseiras no teu braço, Deus é fiel, ou Jesus, não importa. O que realmente, ela fala, se você tem um monte de Bíblia, é tudo rabiscada, mas se você depois não a lê e não a pratica, eu vou anotar, eu vou rabiscar, não importa. Se você não vive do lado de Deus mesmo, se você não caminha com Ele, se você não deixa seu caráter ser transformado, não importa, você pode cair. Igual alguns retrovisores de alguns carros lá, que tem lá 100 fitinhas do Senhor do Bom Fim e mais terços, mas não interessa, vai cair aquilo ali, pouco
pouco importa. E às vezes a gente está fazendo com as coisas de Deus também tipo de amuletos. Tem um monte de gente que quer fazer de Deus amuleto também. Como o próprio povo de Israel fez e Deus não respaldou. O povo estava desobediente, se veem ameaçados pelos filisteus, em vez de orar, em vez de se quebrantar, vão para a guerra, pega a arca da aliança, de qualquer jeito. Aí o que aconteceu? Perderam a guerra e os filisteus ainda roubaram a arca da aliança. Porque querem usar Deus de amuleto. Então, nós crentes também temos que tomar muito cuidado para não fazer esse tipo de coisa e entrar nas coisas do Senhor para se promover, para pegar e achar que vai prender as pessoas com você e querendo vender as coisas, né? Ofertar milagres e coisas do tipo, e fica aqui comigo, que você vai estar abençoado. Da perspectiva de quem leva o Evangelho de Cristo a sério, quem leva realmente o Evangelho de Cristo a sério, às vezes fica desapontado com alguns tipos de, como que eu posso dizer aqui, de programação religiosa. Às vezes, você está em casa e você quer simplesmente sentar e ouvir uma mensagem, às vezes você vai colocar lá, eu não sei vocês, mas em mim também gera um desapontamento às vezes. Porque às vezes não prega, né? Às vezes as pessoas ficam lá falando tanta asneira, falando mal de não sei quem, cantando, chamando só gente para se apresentar. Umas músicas lá tão assim, não cristocêntricas, né? Isso não alimenta a gente, pessoal. Aí fica, ou é só chamamento para campanha, ou só chamamento para oferta, ou só chamamento, ou brincadeirinha. Às vezes você coloca lá e é tanta gente fazendo piadinha no momento da mensagem e falando entre eles lá e você não sabe o que está acontecendo, o que é que eles estão falando, de quem que eles estão falando. E aí você pega, aí eu falo, pelo amor de Deus, aí pá, tiro. Aí tento outro, às vezes está difícil para você achar. Por causa disso, gente. Eu preciso ter muito tempo para o marketing, eu preciso ter tempo para chamar para isso. E aí, o propósito pelo qual você está lá, você despreza. Só quando ele chegar. E aí não chega, manda representante. A gente tem que olhar tudo, a gente tem que olhar algumas motivações. Não é que a gente vai ficar só criticando, gente, não é isso, tá? Mas tem coisas que parece que estão meio fora, né? Poderiam ser bem melhores do que está sendo apresentado aí, né? Mensagens, sei lá, pregação, algumas coisas poderiam ser melhores do que a gente tem feito, como igreja. Será que a gente está usando isso daí, a nossa motivação realmente é evangelizar? Às vezes a nossa motivação é só mostrar a nossa força. Ó, a gente está aqui, hein? A gente é forte. Tem gente que não vai na igreja, não participa da igreja, mas na marcha vai. Que motivação é essa? Para que isso? Porque eu gosto de fazer parte de um movimento, porque eu acho que assim eu me sinto poderoso aqui, eu faço parte de um grupo poderoso, só para curtição, porque é um divertimento, porque é uma coisa, poxa, meu sábado vai ficar animado, é por causa disso? Às vezes parece que alguns é só por causa disso. Então, essa animação no servir, essa disposição, você quer só ver para tietar os artistas evangélicos? Porque eles são artistas. Claro, quem canta, quem costura bem, quem cozinha bem, é tudo artista, é uma arte esse tipo de coisa. É uma bênção. Mas às vezes tem gente que vai lá só para tietar. Eu quero ver Thales Roberto. Eu quero ver Fernanda Brum. Você vai... Eles são adoradores, gente, de Deus. E você também deve ser um. Junte a tua oração com a dele. Você está vendo como esse negócio influencia a gente? Olha o cabelo da Fernanda Brum, que coisa linda, meu Deus. O que ela faz com esse cabelo? Será que esse cabelo é natural? O que ela faz? Eu ouvi falar que ela vai 3 vezes por semana no salão para cuidar do cabelo dela. Aí fica lá,
olhando a roupa, a voz, não sei o quê. Mas ela está te chamando para adoração e você está lá, boiando, viajando na maionese, total. Então, cuidado. Nossa, não é? Esse povo tudo unido em adoração, meu Deus, nas ruas, e na igreja, na rua. É isso que a marcha deveria servir para isso. Né? Tem muita gente que ainda não está entendendo, né, as coisas. Vantagens dos meios de comunicação para a pregação do Evangelho. Grandes vantagens que nós temos aqui, grandes recursos quando a gente usa os meios de comunicação certo. Primeira vantagem é proclamação. Usando o texto de Lucas 8, 5, a partir do versículo 5, onde Jesus começa a contar a parábola do semeador. Ele vai dizendo ali que o semeador saiu a semear a sua semente. Eu devo semear essa semente em todo o tempo, em toda a oportunidade que eu tiver, eu devo semear. Aí você fala assim, não vou desperdiçar. A questão não é desperdiçar. Se o solo estiver bom ou ruim, isso não está na sua mão. O que está na sua mão é semear. Deus deu a semente, que a palavra de Deus é a melhor semente. Ela tem a maior qualidade. Ela produz 100 por 1. Mas se o solo estiver arenoso, se o solo estiver rochoso, se a pessoa for displicente e a semente for roubada, é problema dela. Eu continuo a semear. Então, eu proclamo mesmo. Eu coloco na internet, eu ligo para a pessoa, para o meu amigo e aproveito para semear na vida dele. A minha amiga chegou lá em casa, ela foi me fazer uma visita, e aí eu aproveito para semear na vida dela. Trabalho de formiguinha. Se eu não conseguir nunca chegar nesse trabalho de grande escala, mas o meu trabalho, no que eu posso, eu vou fazer o melhor. E vou ali, eu semeio em todo momento, eu vou proclamar. Eu vou usar a minha casa para fazer isso, em cultos, em reuniões, as minhas festas, Deus está sempre junto. Entendeu? Tem sempre o nosso momento ali com Deus. Eu semeio. Se eu estou na internet, recebi um e-mail abençoado, eu vou e passo para os meus amigos, nas minhas redes sociais, eu vou lá e estou semeando, eu tenho que proclamar. Deus colocou isso na minha mão e eu faço, para o benefício do Senhor. E é por causa disso que eu estou aqui nessa terra, então eu tenho que cumprir, fazer meu trabalho bem feito. A influência, as vantagens são essas. Em primeiro lugar, uma proclamação poderosa. Então anuncie, semeie. Mas se a pessoa não se converter, aí é outra coisa. Se a pessoa não quiser, aí é outra coisa. Se a pessoa rejeitar meu e-mail, eu paro de mandar. Eu não vou forçar a barra, não. Não passa mais. E eu acho errado quando a pessoa fala assim, eu vou mandar mesmo assim, eu acho errado. Não manda, não. Por quê? Que a pessoa não quer. Então, eu acho que é uma violência. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. E ela já conheceu, se ela quiser, ela vai lá. Se você não quer, tudo bem, eu vou respeitar. É igual as pessoas ligarem para você querendo te vender um monte de coisa. Não é horrível isso? E te liga lá da telefônica 1000 vezes. Quando era da net, 1000 vezes. Quer assinar net? Não, não quero. Quer assinar? Aí depois, 2 dias depois, quer assinar net? Não quero. Aí depois, não quero. Então, o evangelho a gente não pode fazer assim também. A força não é a força. É por amor. Eu faço isso por amor, respeitando. Então, mas se a pessoa não está falando nada, não está achando ruim, semente, vou continuar. Proclamação. Segunda grande vantagem, penetração. Vamos colocar aqui uma situação. Regime comunista, que alguns países ainda têm, né? Então, esse regime comunista, ele tem como uma característica também, comunista e socialista, que eles são ateus. Então, mensagens religiosas, vamos dizer assim, não são bem-vindas. São muitas vezes contrariadas. E principalmente quando é uma mensagem religiosa, por exemplo, que fere a ideia religiosa que eles têm, como os países árabes, que são muçulmanos, como a China, que é comunista,
e socialista, Coreia do Norte. Esses países são impenetráveis quando diz assim, de um missionário chegar lá com a Bíblia na mão para pregar. Não dá. Ou você entra lá com outra profissão. Então, eu sou dentista, vou ficar aqui tanto tempo, eu sou médico, vou ficar aqui tanto tempo, sou marceneiro, vou ficar aqui tanto tempo. Você entra assim. E depois você vai ali aos pouquinhos e contrabandeando Bíblia, né? E correndo o risco de ser pego e fuzilado. Ou você pode fazer através da TV, através da rádio, através da internet. Entendeu? Claro que lá na China, por exemplo, a Coreia, eles são terríveis, né? Eles cerceiam a internet também. A TV lá também tem alguns canais que eles cerceiam. Então tem coisas que acontecem, por exemplo, escândalos que acontecem que o povo lá nem sabe. Então o político está sendo analisado, coisas do tipo, aí a ONU está mobilizada, tal. O povo lá nem sabe porque eles cerceiam os meios de comunicação, mas isso não é 100% garantido. Então, tem gente que vai conseguir penetrar isso daí, levando a mensagem do Senhor, não muitas vezes de forma física, estando lá, cara a cara, mas internet, TV, rádio, e-mails, né? Não há fronteiras, não há portas fechadas para alguns tipos de meios de comunicação. Então, os meios de comunicação levam a mensagem do reino de Deus a cantos e lugares que seriam difíceis e até impossíveis por outros meios que não fosse esse. Se dependesse só da pessoa estar lá fisicamente, seria impossível, né? Mas rádio, TV, está ali no quarto das pessoas, na sala das pessoas, às vezes na cabeceira da cama das pessoas, e aí a gente consegue alcançar na rádio, nas prisões, gente. A rádio alcança quem está dentro de navio, que está meses lá no mar. Então, olha como isso é. A internet também, né? Alcançando todas essas pessoas que estariam, teoricamente, totalmente isoladas. Vantagem, proclamação. Segunda vantagem, penetração. Terceira, edificação. Quando a gente, trazendo para nós o trabalho da igreja, quando nós queremos semear a semente, né, devemos semear, qual é o nosso alvo, principalmente? Não é pessoas que não conhecem a Cristo? Eu vou semear na vida daquela pessoa que ainda não conhece o Senhor para que ela venha se salvar, não é? Mas, às vezes, acontece de ter irmãos nossos que estão impossibilitados, às vezes, de ir para a igreja, porque estão doentes, porque estão no leito de hospital, porque estão se recuperando de uma cirurgia, alguma coisa assim. Então, eu posso usar meus meios de comunicação para edificar essa pessoa. Eu posso usar um e-mail, eu posso usar um telefonema. A pessoa pode ouvir a gente, por exemplo, quando a gente colocar a nossa rádio no site, ela pode ouvir as canções lá, ouvir as mensagens, muitas vezes no colo dela ali, para edificar. Tá? Então, os meios de comunicação não são só para você alcançar o perdido, não, mas para edificar. Então, né, pastor, por favor. Nesse da edificação, ó, crentes impossibilitados de locomoção podem receber instruções, podem receber conforto, orientação para solidificar cada vez mais ali a sua crença e a sua esperança. Tá vendo como é importante isso? Às vezes você acha que você colocou um post lá só porque Deus falou teu coração, no Facebook alguma coisa, e um irmão teu também estava... Naquele momento ali, quando viu, também recebeu ali uma esperança, né? Não é só para quem não é crente, não. Os meios de comunicação têm a vantagem também de restauração. De restaurar. Alcançar um desviado. Uma pessoa que, sei lá por que motivo, deixou a sua casa, né?
quis viver numa terra longínqua, como o filho pródigo, quis a herança e foi gastar a herança bem longe do Senhor, bem longe do pai, bem longe da família. Só que aí começa a acontecer os problemas, e aí ele lembra que ele precisa de Deus, que ele realmente não se basta, ele não é autossuficiente. E aí de repente chega um e-mail para ele, uma canção, uma mensagem. E aí ele ouve aquilo, ele sente uma saudade. Saudade de casa. Quando ele ouve assim, olha irmãos, agora abra a sua Bíblia, eu tenho um recado de Deus para você, ele fica com aquela nostalgia, né? Algumas pessoas que um dia foram membros de uma igreja e podem estar afastadas. Ao ouvir algo, ao ler algo da parte de Deus, podem sim se arrepender. Sentir saudade da comunhão e decidir voltar para casa, sim. Às vezes é um primeiro contato depois que ela saiu. Pode vir através disso, usando algum meio de comunicação. E aí toca no coração dela e ela toma uma decisão de voltar. Pode ser um primeiro contato. Claro que ela não vai viver disso sempre, tá, gente? Isso é um primeiro contato para um arrependimento, com um toque de Deus ali para ela tomar uma decisão. E por último, conversão. Conversão deveria estar em primeiro lugar? Não. Pode acontecer tanta coisa. Pode haver tanta restauração, pode haver tanta edificação, tanta proclamação, até o momento de chegar numa conversão. Às vezes a pessoa vai ouvir aquela mensagem, ou ter o hábito de ouvir aquelas mensagens durante tanto tempo, para depois ela se decidir, né? Então, às vezes se a gente tivesse aqui, pagasse para ter um programa de rádio, um programa de TV, e passasse 2 anos, vamos dizer assim, e nunca tivesse chegado um testemunho de que alguém se converteu, o que a gente faz? A gente continua ou a gente para? Mas e se fosse depois de 3 anos? E se fosse depois de 10 anos? E se depois de 20 anos? A gente continua, sim, porque a gente tem que pregar o evangelho e deixar a pessoa, ela vai decidir. Tem um exemplo aqui, um exemplo clássico de Noé. O Noé foi o pastor mais fracassado, vamos dizer assim, em termos de salvação. Porque, olha, quando Deus falou para ele construir a arca, porque Deus ia enviar juízo, gente, demorou aproximadamente 100 anos. 100 anos para ele construir a arca. E aquelas pessoas, a arca era uma coisa pequena, né? Dava para passar desapercebida, né, a feitura dela? Claro que não. Se aquilo ali era uma coisa gigantesca, comparada a 30 vagões de trem, não dá para esconder. Então, aquele povo curioso, sem ter o que fazer, né? Olha para aquilo, não é o que você está fazendo. Quantas vezes Noé teve que falar isso durante 100 anos? Todo mundo que passava ali, claro, o que você está fazendo? O que é isso? Claro que perguntava. E aí ele era pregoeiro da justiça, a palavra fala. Ele falava, olha, Deus apareceu, Deus vai destruir a terra, vai destruir todo mundo. Porque nós somos uma geração muito corrompida, muito perversa. Deus vai matar todo mundo. Então Deus mandou eu construir essa arca para quem entrar aqui ser salvo. Aí todo mundo devia olhar para ele e achar que ele tinha enlouquecido, zombar da cara dele. O fato é que ele pregou para todo mundo que quis ouvir e só quem entrou na arca foi ele e a família. Não teve um de fora. Eu acho que não, porque quando Adão foi criado, a palavra fala que aí Deus mandou chuva. Não tinha mandado antes porque não tinha um homem para lavrar a terra. Quando Deus envia chuva, não vai produzir? Só que se não tinha um homem para, por exemplo, cuidar, para colher, não ia desperdiçar os frutos? Então, Deus só manda a chuva depois que Adão está criado e depois que Deus coloca ele no jardim e dá ordem para ele lavrar e guardar o jardim, né? Então, já tinha chuva para poder ter alimento, só que dilúvio, não.
né? Como nunca mais teve. Só teve naquela época e nunca mais teve. Agora, essa multidão, esse dilúvio, nunca tinha tido. Eles não sabiam o que era isso. Chuva, claro que eles sabiam, porque seria impossível a terra produzir frutos sem água, gente. Impossível. Né? Mas nessa proporção, não. É como falar assim, vai vir uma tsunami, o que é isso? Você saberia que era uma tsunami antes daquela da Indonésia? Ninguém sabia. Ouvia se falar, existia negócio de onda gigante, mas aquele resultado e aquele anúncio daquilo nunca. Né? Então, dilúvio eles não sabiam o que era. Então, mas 40 dias, 40 noites chovendo, e o fato que Noé avisou que eles iam ser mortos, e havia juízo, mas não teve um que creu. Só a família de Noé que estava envolvida, e eles eram uma família que temia o Senhor. Abraão, Deus falou para Abraão que ia destruir, só que Ló morava lá, era sobrinho de Abraão. E Abraão pede para Deus. Né? Mas não tinha esses justos suficientes aí, não, para Deus poupar a cidade. Só que tem uma coisa, hein? Jesus fala que se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido e visto o que Jesus tinha feito, eles tinham se arrependido. E Cafarnaum, Corazim, Betsaida, que eram cidades que Jesus pregou e ensinou, eles não se arrependeram. Eles não reconheceram Jesus como Messias. E aí Jesus fala, no fim dos tempos, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Essa é buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Essa responsabilidade é que cada um de nós temos. Por isso que nós que temos recebido de Deus instruções tão claras, temos desfrutado das bênçãos do Senhor, da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. Se a gente faz disso uma coisa desprezível, a gente brinca com a graça, se a gente pensa assim, Deus é... Deus, eu propus fazer esse jejum, por exemplo, mas o senhor sabe, eu não estou passando bem, eu vou comer. Começa a levar as coisas de Deus assim, começa voto, quebra. Deus não pediu o voto, mas você fez. Aí você vai lá, você quebra e começa a fazer essas coisas assim, tratando a graça de Deus levianamente, tem mais juízo sobre essas pessoas. A gente que sabe mais, a gente vai ser mais cobrado. Porque a gente sabia o que fazer e não fez porque não quis. Não estou falando que não sabia, porque não quis. Tem um texto aqui de Isaías 55:11 que diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus é poderosa. Ela alcança qualquer pessoa e ela vai voltar para Deus com um fruto. Né? Deus enviou a palavra para salvar, então é isso que vai acontecer. É isso que a gente tem que crer e fazer mesmo, ter fé nisso. Então, mesmo que, voltando ao que a gente estava dizendo, se aparentemente demorar 10 anos para uma pessoa se converter, o trabalho que eu fiz não é em vão. Ele restaurou alguém, ele edificou alguém, ou eu estou sendo abençoada só por estar dentro do chamado de Deus. Noé foi abençoado simplesmente por obedecer. Deus falou, faz a arca, ele fez e entrou, e Deus fechou a porta por fora, e as 8 almas ali foram salvas. Ele foi abençoado só por obedecer. Se ele tivesse existido, se ele falasse, poxa Senhor, se ele tivesse uma crise de evangelista, Deus, ninguém aceita Jesus aqui. Deus, esse povo é muito ruim. Não, acho que eu vou desistir de tudo. Calma aí. E é o que muitos de nós acabamos fazendo. Esquecemos o que o Senhor nos mandou fazer e por que Deus mandou fazer. Né? Eu e o pastor, a gente tem uma aliança com Deus porque é algo que Deus tratou com a gente e nenhuma pessoa vai interferir nisso. Né? Se vão aceitar, se vão achar que a gente é de Deus, se a gente não é de Deus, não importa, a gente sabe que a gente é de Deus. A gente sabe que Deus falou com a gente. A gente sabe que Deus já fez com a gente. Então nenhuma pessoa entra. Você tem uma aliança entre você e Deus, não tem outra pessoa que tem capacidade de romper isso. Só se você não quiser mais.
Então, o Noé obedeceu, por isso ele foi abençoado e ninguém mais quis realmente, que toda aquela população não quis, mas você quis, sua família quis, e a partir de vocês aí vieram as outras gerações, e o Noé hoje está na galeria de fé, como ele, Noé, Daniel e não sei se Moisés. 3 ali que Deus falou assim, ó, nem se esses me pedissem eu mudaria certas coisas. Olha a qualificação desses 3 aí, né? Uma intimidade, uma obediência a Deus poderosa, né? Então, eu vou semear, eu vou usar os meios de comunicações para proclamar, para edificar, para restaurar e para que haja conversão também, sabendo que isso, a conversão é a pessoa que tem que aceitar. Já parou para pensar quantas armas poderosas nós temos, quantas ferramentas poderosas nós temos para divulgar a palavra de Deus? É muita coisa. Se você usar a criatividade, você vai poder abençoar muitas pessoas através desses meios de comunicação. Olha, nós temos bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. E o Senhor falou para a gente pregar sobre os telhados. Então, a nossa seara realmente é muito grande, é muita gente que não conhece o Senhor. Às vezes, tem muita gente preocupada só com os crentes, fica evangelizando crentes, você pode dizer assim. Vem para a minha igreja, vem participar comigo. Mas é crente, gente. Se ele está na igreja dele, para com isso, deixa ele na igreja dele. Estimula ele para servir na igreja dele, sabe? Estimula para ele se consertar com a família dele. Porque se também sair assim, já vimos isso. Sabemos bem disso. Se sai de uma igreja mal resolvidos, vai ficar aqui por pouco tempo também, porque não foi ensinado a resolver as coisas. Então ele vai sempre acostumado a romper. Está com problema, rompe relacionamento e rompe. E não é assim. Não há crescimento dessa forma. Não há liberação de perdão dessa forma. Não há transformação de caráter. Então, você viu seu amigo crente, ele está com algum problema lá na igreja, ele está, sei lá, algum problema com o seu pastor, estimula ele a ser uma pessoa perdoadora, a ser uma pessoa submissa, a ser uma pessoa que busca a verdade, que não é levada por calúnia, por essas coisas. Estimula essa pessoa a consertar os seus relacionamentos lá. Agora, quem é ímpio, quem está perdido, aí sim, meu filho. Aí vão pescar, né? Não vou ficar pescando em aquário, não, porque isso é a pior coisa que tem. Tem muita gente que não conhece o Senhor. Para que eu vou ficar pescando em aquário? Isso é uma artimanha do inimigo. Só vai gerando isso mais divisão, mais espírito de crítica, mais competição. Não, eu tenho bilhões de pessoas que eu preciso alcançar que não conhecem o Senhor. Só milhões, só aqui na minha nação. Então, eu vou usar esses meios para influenciar da melhor forma. Porque eu posso usar esses meios de uma forma ruim, mas eu vou usar da melhor forma. Então, eu vou usar meu Facebook. Ao invés de usar meu Facebook, mostrando minha língua, né? Mostrando a unha que eu fiz. É a unha nova que eu fiz. Pá, tiro foto e coloco lá. Sei lá, mostrando qualquer asneira. Vamos usar o nosso tempo da melhor forma, de uma forma boa, abençoada, que realmente alcance o coração das pessoas. Se nós estivermos trabalhando e colocando a mensagem de Cristo, aonde eu for, no que eu estiver fazendo, é claro que a minha influência vai alcançar. É claro que as pessoas vão sentir isso. Elas vão sentir, elas vão ser tocadas nisso. Se você coloca essa mensagem, se você dá esse telefonema com realmente convicção, com unção, as pessoas sentem, gente. Unção não dá para ser explicada, mas ela pode ser sentida. Você não sabe por quê, mas aquele telefonema fez um bem, a pessoa não sabe explicar, mas ou como foi bom falar com você, ou como foi bom acessar teu blog, como foi bom para ele acessar teu perfil lá, como foi bom receber teu e-mail, como foi bom. Ela não sabe nem porquê ainda, mas a palavra foi lá e já está fazendo o trabalho dela, dentro do coração da pessoa. A utilização dos meios de comunicação de massa, usar TV, usar rádio, usar internet.
Vamos ficar pregando pela internet, aconselhando pela internet. Mas isso não vai substituir testemunho pessoal, hein? Não vai substituir a responsabilidade individual que a gente tem. Eu não prego só aqui, eu não posso pregar só aqui, não. Estou fazendo a minha parte, estou cumprindo o ID. Não, mas e se alguém for na minha casa, uma amiga minha for lá, eu só falo de novela, já pensou? Só falo da vida alheia, mal da vida alheia. Só falo de roupa, só falo de sapato. Você pode falar isso? Pode, mas só disso? Ou irmãos, vai lá teu amigo precisando de... Você sabe que o cara... Ele não fala que não tá bem. Mas você está percebendo, você sabe que tem notícias que chegaram para você que o cara não está bem, mas você só fala de futebol para ele. E o Coringão, vai ou não vai? E o Palmeiras, e o São Paulinos, e o não sei lá o quê. Só fala disso. Olha, não vai alimentar a alma dessa pessoa, mas nem migalha isso aí. Não vai saciar nada. Então, nós somos inteligentes, então a gente fala de tudo, a gente é sociável, mas aquilo que a gente sabe fazer, a gente tem que fazer bem, hein? Nós somos preparados para as boas obras. O povo de Deus foi escolhido, é um povo exclusivamente do Senhor, preparado para boas obras. Só a gente sabe fazer o bem, como ninguém mais. Então façamos. Aí que está. A gente está usando todos os meios que a gente pode, né? Mas cabe a pessoa também querer receber, né? Então você está ali semeando, você está fazendo a tua parte. Não pare nunca de fazer isso. Agora, se a pessoa não quiser, aí, infelizmente, não há mais o que fazer. O que a gente não pode é agir da seguinte forma. Poxa, eu já preguei tanto, eu já semeei tanto, não semeio mais. Não faz isso, não. Deus está te dando, entrega. O que ela vai fazer com isso não está mais na sua alçada. Eu entreguei para você. Igual aqui, ó. O pastor está aqui de terça e quinta, durante a semana, para trazer uma mensagem. Durante a semana. Aí a gente está aqui de manhã, trazendo um estudo bíblico. Estamos à noite, para começar a semana ali na presença do Senhor, celebração da família, que maravilha. Todo mundo pode vir no domingo no culto, é ou não é? Pode vir. Se não quer, aí vamos ter que ir lá buscar a força. Irmão, vim te buscar. Não estou pronto. Sabe o que é? Acabou a água. Eu não posso ir sem tomar banho. Irmão, deixa para outra vez. Vai acontecer isso. Até se você for buscar, vai acontecer isso. Ou vai lá que eu estou indo na frente. Não vem nada. Então, independente se a pessoa vai querer ou não, eu tenho que preparar minha aula o melhor que eu puder. Independente do quórum. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, a gente está aqui fazendo o que a gente pode de melhor. Eu não pude vir, pastor, eu não consigo vir de manhã, como eu já ouvi aqui. Pastora, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Então, não dá para acordar cedo. Poxa, é 9h30 aqui, né? Cedo, acordar cedo. Não dá. Então tá bom, então eu vou usar meio de comunicação. Você vai ouvir em casa, né? Ouve. Não. Se a gente tivesse uma rádio, irmãos, olha, vamos divulgar, hein? De segunda a sexta, todo meio-dia a gente está na rádio, vamos ouvir, vamos divulgar. Ouviria? Também não posso. Eu não lembrei, eu esqueci. Que hora que era mesmo? Era meio-dia, de segunda. Nunca lembra, nunca divulga, nunca está, né? A gente vai tentando alcançar, a gente manda e-mail, você vai tentando, né? Mas parece que a pessoa vai desviando, né? Você vai com os braços de polvo e a pessoa consegue desviar de você. É uma coisa impressionante, são ligeiros para isso. Então não dá para forçar isso. O que a gente pode fazer, a gente vai usar tudo o que a gente pode. Mas cabe à pessoa querer essa semente, ouvir de bom grado e deixar se mudar. Teve uma irmã que chegou para mim e falou assim, pastora, fulana de tal que não está vindo mais na igreja, a gente foi lá, eu e uma comitiva fomos lá, e a pessoa falou assim, que se fosse para orar, se vocês vieram para orar, já não quero, nem quero. Poxa, uma pessoa que nós, grupo de mulheres, conhecemos bem, fomos orar na casa, esteve aqui com a gente bastante tempo,
E aí recebeu desse jeito. Aí a irmã, como já conhece ela, mas aí falou, não, eu quero ver como é que você tá. Entrou e ela, descascou o abacaxi ali, falando mal de Deus, né? Então, porque Deus permitiu isso, porque minha mãe morreu, porque não sei o quê, porque isso, que lá, porque isso, que lá, porque isso, que lá. E coisas do passado, e coisas que aconteceu com ela na criança, um acidente, e com raiva de Deus, com raiva do marido, com raiva do pai, que perdeu a esposa, mas quer viver. Como que pode? Ele está rindo, como é que pode se minha mãe morreu? E aí, uma parente dela veio perguntar para a irmã se aqui na igreja não ensina as coisas para ela. Não estou cansada de falar isso para vocês, gente, que tem gente que vai falar mal de nós ainda? É mole. Essa pastor não ensina, não? Que ela tem que se firmar? Pois é, né? A gente está tentando. Só que essa pessoa nunca vinha assiduamente. Sabe por quê? Estou trabalhando muito. Então não dá. É domingo a domingo, domingo a domingo. Então não vinha. Aí parava um pouco o trabalho, aí vinha, mas assim, uma vez a semana. Escola bíblica? Nunca participou. Alguns cursos que a gente fazia? Nunca participou. Trabalhar no ministério? Nunca quis, nunca pôde trabalhar muito. O que acontece, gente, com as pessoas assim? Não são treinadas, não é? Não se deixam treinar. Aí o que acontece? Não conhece Deus. Quando a casa cai, vai falar que foi Deus que fez. Porque não conhece a Deus. Não anda com Deus. Não sabe que Deus é bom. Não sabe que Deus é justo. Não sabe que Deus quer fazer você feliz. Ele não conhece, ela não conhece. Ela é de ouvir falar e ouvir falar mal ainda, às vezes. Entendeu? Então, vocês estão aqui hoje para serem treinados para um dia ruim que vocês não sabem que vai chegar e se encontrarem firmes. Se encontrarem prontos e não temerem más notícias. Não ser abalado com essas coisas. Mas quem leva as coisas de Deus assim, como religioso leva, um dia que chega o dia mau, ele se vê nu, desprotegido e amaldiçoa Deus ainda. Então, que você deixe essa mensagem entrar no teu coração, use os meios de comunicação que estão à sua disposição, não pare de semear, não pare de ser ministrado pela palavra de Deus e caminha firme e se deixa treinar. Né? Não foge do treinamento, não. Deixe-se treinar, porque você vai ser encontrado como obreiro bem preparado e aprovado para toda a boa obra do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor amado, bendito Deus, te louvamos pela tua presença. Eu te louvo, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui, Pai, por aqueles que estão ouvindo agora, Senhor, pela internet. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus muito fiel e faz com que a tua palavra jamais volte para o Senhor vazia. Ela produz em nós, Senhor, mudança, produz em nós cura, produz em nós renovo, uma força sobrenatural, nos coloca em pé. A tua palavra operando em nós, Senhor, é poderosa. E te louvamos, Senhor, por nos dar sabedoria, Pai, para usar os meios de comunicação, para divulgar a sua palavra, Deus. Para essas portas que o Senhor tem aberto, Senhor, que tem feito com que o teu evangelho ultrapasse toda e qualquer fronteira, toda e qualquer barreira e encontre os corações famintos e sedentos. Essa é a nossa fé. Esse é o motivo do nosso trabalho, Senhor. Realizar, Senhor, ministrar as boas novas, Senhor, sem cessar, sem parar. E queremos fazer isso com cada vez mais unção, com cada vez mais amor, com cada vez mais zelo, porque o Senhor merece tudo que nós possamos te oferecer de melhor, Pai. Queremos ser ceifeiros também bem preparados, trabalhadores, Senhor, bem preparados para toda a tua boa obra. Queremos pregar sobre os telhados e alcançar, Senhor, o maior número de pessoas, porque essa é a sua vontade. Não queremos usar desses recursos para nos promover ou para achar que vamos prender as pessoas a nós. Senhor, queremos usar esses recursos, Pai, para divulgar que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas almas, que só em Ti há a salvação, a vida eterna,
eterna, que só Tu és o caminho e a verdade e a vida. Queremos usar esses recursos para declarar que o Senhor Jesus se manifestou em carne para sim desfazer as obras do diabo, e tudo isso o Senhor consumou, toda essa vitória sobre a morte, a vitória sobre o diabo, Senhor, o Senhor consumou na cruz do Calvário, e o Teu Espírito Santo tem habitado em nós para completar esta obra que o Senhor mesmo iniciou, e isso não somente conosco, mas com toda a humanidade, Deus, porque o Senhor amou, morreu para salvar a todos, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para cumprirmos esse propósito tão lindo, tão maravilhoso, e nos livra de más motivações. Se o nosso coração estiver com motivações corrompidas, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa e arranca do nosso coração essas ervas daninhas, Pai, porque nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome e cumprir, Senhor, o Seu chamado para Te trazer toda a glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém.